desculpem o atraso. Desculpem o atraso, minha conexão de internet falhou bem na hora. A Patrícia está entrando aí com a gente. Oi, Pati! Perdão o atraso, amor! Tá me ouvindo direitinho? Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo bem? Tô, agora tô. Vou colocar aqui só um comentário enquanto o pessoal está entrando, Uhum. para o pessoal deixar as perguntinhas. Beleza. Eu acho que tá escuro, mas eu acho que não dá pra eu resolver aqui a luz. Peraí. Ah, mas não precisa, não. E vou ver se eu consigo melhorar aqui. Peraí. Acho que melhorou um pouco. Acho que melhorou um pouquinho. Beleza, deixa eu só pegar aqui o comentário. Vamos deixar aqui para quem for chegando, deixando perguntinhas aí para gente. Gente, desculpem o atraso. Minha internet aqui resolveu brincar um pouquinho comigo. O computador desligou hoje, sozinho, no meio da gravação de aula. E aí o celular ficou sobrecarregado. Enfim, essas coisas. Coisas, né? Essa Gente, esse período que a gente está vivendo, né, está desafiando a gente. Tá E demais. acho que nem, né, os equipamentos, né, dão conta, né, da nossa demanda atual e as bandas e tal. Isso que a gente está na capital, na metrópole. Mas vamos lá, o pessoal está chegando já. Então, eu vou apresentar aqui. Eu vou falando algumas coisinhas enquanto o pessoal vai entrando, né? E adoro essa moda agora que a gente inventou de live em dupla, porque eu aprendo um monte de coisa nova. Tá Vou muito tirar isso aqui, rico. Tá muito né? rico. E assuntos diferentes, e a gente troca ideias. E a gente está com o Sol em Gêmeos, a gente tem Lua em Gêmeos, né? Eu tenho, eu tenho Júpiter em Gêmeos, na casa de Gêmeos, então só precisa falar, né? E trocar ideias e aprender, né, e novidades. E aí, esse período até que a gente está de Vênus retrógrada, eu hoje gravei um videozinho de chamada e tal, que me veio isso, né, assim, o quanto a gente também precisa revisar que tipos de ideias a gente está aberto. Não fechar o nosso pote, né? Deixar o nosso pote aberto, esvaziar do que não serve mais, né? Abrir espaço para entrar ideias novas e ouvir, né, outras pessoas é muito rico, porque daí eu não sou especialista em tudo, né? E todas essas ideias vão se juntando com aquilo que a gente tem né, de sabedoria até aqui, porque está todo mundo se reformulando, né? E aí a gente pode nem se preocupar agora. Vênus retrógrada em Gêmeos é muito assim também, não tem que ter uma certeza de nada. A dúvida é o benefício. A ambiguidade é rica, né? Então é isso e também é aquilo. Eu posso olhar para cá e eu posso olhar para lá. E vai ter um momento que a gente vai meio que agregar tudo isso, de dentro para fora e de cada um para os seus entornos, né? E aí vai irradiando isso tudo para além. E essa questão da educação, bom, eu como cidadã sempre já fui assim, convicta de que a educação é o caminho para tudo, e também de eu sempre achei o sistema educacional um pouco esquisito. Mas depois que eu tive filho, eu tive certeza, né? Eu sou índigo, eu tenho um filho índigo, né? Então, para a gente simplificar, que não é o assunto de hoje, mas assim, são rebeldes por natureza que vêm com o propósito, com a missão de transformar.
Então, não cabe dentro daquele sistema educacional, não cabe dentro da sala de aula. E eu vejo uma oportunidade tão grande de, não vou falar educação só da escola, mas falar educação como um todo. Isso que a gente está fazendo aqui, esse aprendizado, essa informação, é educação, né? É entender uma nova forma de aprender, de absorver conhecimento, que hoje está tudo muito rápido e esse período de confinamento ampliou e impeliu que agora seja tudo virtual. E a internet é instantânea, né? Você acessa o que você quiser instantaneamente de qualquer lugar do planeta. Então, eu adorei quando você aceitou o convite, porque eu falei, gente, que bom! Uma pessoa para falar de educação. E a intenção não é só você passar para a gente que você sabe, é claro que é o que eu mais quero. Mas é da gente também, e aí eu falo para quem está assistindo, da gente criar junto alguma coisa, né? Da gente produzir conhecimento, né? Enquanto a gente está aqui, né? Ouvir e sentir e bater isso com o que a gente já é, não é nem com o que a gente já tem, é com o que a gente já é. Já é. E criar, né? E aí é isso. Então, pessoas... A Patrícia é uma grande amiga já, né? Assim, é minha cliente, mas é assim, eu vejo como uma colega, como uma amiga e uma relação de confiança e professora de história de formação, né, Tati? isso. E tem um caminho que eu vou deixar para ela contar, o que ela quiser partilhar com a gente, mas e eu vejo a história como uma grande riqueza, porque nós não vivemos esse tipo de situação que estamos vivendo hoje, mas a história já teve isso. Nossos antepassados já viveram isso. Sendo que sem o conforto que a gente tem hoje. Hoje a gente tem um nível de contágio tão instantâneo quanto a internet, mas a gente tem um privilégio de um conforto, quer dizer, não todos, infelizmente, mas nós que estamos aqui, sim, né? Temos um nível de conforto que nem pensar ter isso no passado. Então, se os nossos, eu ouvi isso ontem, do Siddhartha e do Krenak, né? Então, se os nossos antepassados, sem nada disso, atravessaram e criaram coisas incríveis, não só é possível, como é nossa obrigação criar coisas incríveis também a partir disso tudo. A partir da tristeza, a partir da dificuldade, eu não estou negando que seja assim, né? Mas a nossa responsabilidade de a gente perceber também que já não estava bom. Então, o que a gente faz, né? Mas para desenhar a folhinha em branco é bom olhar para trás um pouquinho, né? Se inspirar. Total. Então, passo para ti. Quero te ouvir. Olha, eu tenho que te falar que no começo eu fiquei, quando você me convidou, eu falei, ai meu Deus, será que dou conta, né? Será que eu tenho que ir? E aí fiquei naquela, né? Aí a internet aqui em casa não anda legal, eu falei, eu acho que não vai dar, porque a internet aqui tá caindo muito. Aí depois eu pensei, a Nina tem 3 anos, toda hora vai entrar e vai interromper, não vai deixar eu falar nada. Fiquei criando umas coisas, né? Achando que não ia rolar. Mas depois eu pensei, bom, eu tô precisando ver gente, conversar com gente, falar das coisas que estão passando na minha cabeça, né? Porque eu tô justamente nesse momento que você falou. Eu tô total vivendo essa Vênus aí em Gêmeos, tá me bagunçando muito, a minha lua lá. Eu tô com uma sede de refletir sobre o que eu já sei e aprender coisas novas, né? Então eu falei, bom, então a hora é essa, né? O momento é esse. E aí quando você falou pra gente pensar um pouco sobre educação, sobre cultura, eu fiquei pensando, bom, vou tentar fazer uma abordagem que entre pelo caminho de uma história filosofia ao mesmo tempo, né? Tá dando para ouvir legal? Tá, eu vou chegar. Melhorou? Agora eu que não te ouço agora.
Eu Ai, que preciso. medo. Ai, Eu, melhorou muito. melhorou? Tá, então tá. É porque Melhorou. eu tô escutando a Adriana falar. Pronto, fui. Foi? Cheguei. Então tá. Melhorou? Melhorou. E tá melhor, tá dando para ouvir melhor? Tá? Tá ótimo agora. Melhorou o som, tá. Então, pensei da gente seguir por esse caminho, sabe? Eu não vou me preocupar muito em trazer fatos históricos, né? Quando a gente escuta falar em história, a gente pensa, né, que vai abrir uma enciclopédia aqui e vai começar a falar, né? E não é nada disso, sabe? Eu tô tentando usar a história para olhar para o que aconteceu e buscar força para a gente seguir, sabe? Porque a gente tem muita coisa boa na nossa história. E a gente não olha para ela como deveria olhar, né? Esses aspectos bons. A gente é eficiente e suficientemente bom em termos de medicina sanitarista, por exemplo, né? A nossa história é rica nisso. A gente tem nomes incríveis, né? O Oswaldo Cruz, ele foi reconhecido mundialmente pela eficiência dele para tratar a febre amarela e outras doenças lá, né, da época dele. O Belisário Pena, a gente tem o Vital Brasil, né? A gente tem nomes maravilhosos de nossa história. E a gente não olha para eles, fica alimentando uma questão assim de. Eu não gosto muito dessa expressão porque eu gosto do vira-lata, sabe? Eu acho que o vira-lata, ele. Mas a gente tem um complexo de vira-lata, né? Não tem outra palavra passando aqui na minha cabeça, né? Sim, E a nossa autoestima sim. acaba ficando muito baixa, né? A gente não valoriza as coisas boas que a gente tem. É claro que a gente fica triste, né? Tem muita coisa ruim acontecendo, mas ao mesmo tempo a gente tem experiência, tem uma expertise em resolver momentos de crise, né? Aqui no Brasil, Perfeito. né? Quando a gente passou pela gripe espanhola lá em 1918, a gente teve pessoas que se recusaram a seguir as recomendações médicas. E aí acabou, se alastrou e matou muita gente. Mas a gente também teve iniciativas médicas muito positivas, né? De forma que aquela doença, aos poucos, ela foi sanada ali o problema dela. Ao mesmo tempo, né, a gente escuta muito hoje falar o nosso país está vivendo de forma muito polarizada, né? Existe uma polarização política muito grande no nosso país hoje, como se isso tivesse brotado assim da terra de um momento para o outro, quando, na verdade, em qualquer lugar que exista uma desigualdade social aprofundada, a gente vai ter polarização política. E a gente sempre teve isso Sim. aqui, né? Não é uma novidade. E mesmo diante de um cenário de polarização política, a gente tem histórico de boas soluções para problemas como esse que a gente está vivendo agora, né? Aliás, eu peguei um pouco pesado em problemas como esse, porque a gente nunca viveu isso, né? É, Né? não, nós que estamos aqui não, né? Mas a humanidade Isso, sim, a né? humanidade, sim. E aí eu quero falar, eu tenho pensado muito, né, à medida que eu. Não é de agora, né? Assim, quando a gente estuda história, né, e acredita em reencarnação, a gente fica pensando que nós transitamos por esses momentos, né? Enquanto espíritos, né, imortais. A gente já passou por essas experiências, né? Aqui na Europa, na Ásia, em muitos lugares, né? Além disso, né? Eu não acredito em reencarnação, Patrícia. Para mim, isso aí é demais. Mas eu já escutei falar em constelação familiar. E aí já é um pouco mais Aham. aceitável, né? Então eu já entendi que quando uma coisa não é resolvida lá atrás, ela vem se repetindo, porque a gente vai encontrando as formas de incluir esses excluídos, né? Só que a gente inclui de uma forma não adequada, a gente não vai pela ordem do amor. Ah, não, isso aí para mim é demais. Não acredito em nada disso, né? Mas eu acredito que a gente tem uma bagagem cultural, né? E aí essa bagagem cultural a gente vem carregando, né? Minha mãe trouxe para mim, a mãe dela trouxe para ela e assim por diante. Olha aí, né? O quanto é importante a gente olhar para a história para perceber esses aspectos, né? Sim. Pode falar, Adriana, eu me empolguei, né? Falei Não, eu estou destemperadamente. achando ótimo, estou viajando aqui junto, te ouvindo. Mas eu ia dizer assim, até os mais céticos dos mais céticos,
O DNA, gente. Sim, DNA, a gente, total. aquilo que a gente não vê também existe. E está no DNA. As heranças, né? Uhum. E quem são? Qual a nossa ascendência? Por que questões passaram os nossos familiares mais longínquos? Né? Porque Uhum. o Brasil é jovem, né? Relativamente jovem, em termos de humanidade. Uhum. A maioria dos nossos antepassados veio de algum lugar. Os indígenas estavam aqui, né? Isso. E também estão DNA. Também tem sabedoria dessa para captar. Mas, principalmente agora, né? Porque eles vivem confinados e marginalizados, né? E parece que fazem um uso disso, com sabedoria. Uhum. E sem internet. Às vezes sem internet. Sim. Mas nem vou entrar nesse mérito, né? Porque aí os progressistas ficam chateados. E aí, mas assim, e o nosso DNA, que tem a origem espanhola, tem a origem portuguesa, né? Tantas outras, né? Muitas pessoas, alemãs, japonesas. A gente tem ascendência de muitos cantos do mundo no nosso país. Isso está no DNA. Então, eu também não quero me alongar, né, para te ouvir, mas assim, por que a gente também tem uma. Você falou do complexo de vira-lata, eu concordo, né? Se a gente fosse a periferia do mundo, né? Não é, porque o vira-lata pegando o exemplo, é o cão mais saudável, que menos pega doença, menos vulnerável em termos de saúde. Né? O vira-lata é o menos vulnerável porque ele tem a miscigenação de várias raças. Então, ali, biologicamente, tem uma certa sabedoria, né? E uma potência, né? Biológica. E uma potência, né? Uma sagacidade que é de quem traz. Porque a gente não considera porque não vê, porque é invisível, mas está aqui, né? E é o tipo de coisa que a gente faz sob pressão, que a gente faz no automático. A Uhum. gente não percebe, mas essas heranças estão agindo. Sim. Muito, você falou isso dessa questão das nossas heranças, né? Eu pensei muito hoje, assim, já escutei muito isso, né? Porque quando a pessoa escuta assim, ah, você fez história, ah, então você sabe por que o Brasil é desse jeito, né? Veio prostituta de Portugal, veio criminoso, só veio que não presta, né? A gente escuta isso muito, né? Nas reuniões de família, assim, antes, né? Quando eu era chamada para reunião de família, mas, enfim. E aí Eu também, desde as eleições, eu também quase não sou. Vamos mudar vamos seguir, né? E aí Sim. um assunto que aparece, assim, né? E a gente esquece que essas pessoas que vieram, né? Sei lá se saíram catando, assim, né? O que era de ruim, entre aspas, de Portugal para trazer para cá. O que eu sei é que essas pessoas vieram para cá com algum tipo de sonho, porque o sonho é inerente a gente, né? Botaram os pés aqui, tirando a população que foi escravizada na África, né, que veio para cá arrancada de lá, essas pessoas que saíram da Europa para cá, elas vieram nutridas de algum desejo, né, de algo novo para a vida delas. E a gente traz isso, né, com a gente. E aí, ao mesmo tempo, a gente escuta falar, porque o povo indígena, né, como se fosse um povo único também, né? Quando não é, uma multiplicidade de saberes, de línguas, de comidas, de fazeres, né? Ah, tudo preguiçoso. Né? Onde já se viu, hoje o índio tem celular. Aí eu pergunto, bom, mas vem cá, a gente está no século XXI, você tem celular, né? Por que o índio não está lá ainda, né? Não parou no século XV, né? Sim. A índio está fazendo live, né? Quando eu falei ontem do Krenak. Onde já se viu o índio fazer live? Mas, gente, ele está aqui, né? No século XXI com a gente. Ó, ele está no século XXI, mas quem fez o comentário não está. Né? Parece que a pessoa tá
Fica a dica. Surreal, né? É surreal isso. E aí, o escravo é indolente, preguiçoso, né? Tinha que ser educado, por isso que veio para cá. Esse discurso ainda se perpetua hoje, né? E a gente tem que olhar para ele. Tá na moda hoje a gente as pessoas negarem a história, né? Nega a ditadura, nega a escravidão, nega isso, nega aquilo. O quanto isso adoece a gente enquanto nação, né? E a gente está vivendo a prova disso, né? E a gente tem que olhar lá para trás para poder curar esse nosso olhar, né? Entender que o negro foi escravizado, né? Que ele veio forçado de lá para cá, que é um absurdo a gente não ter um museu, um centro de memória que fale dessa trajetória forçada para cá, né? Para a gente poder honrar essas pessoas que vieram, e a gente, por isso que eu estou muito grata a você por esse espaço, porque a gente está podendo conversar de uma forma leve, tranquila, sobre Sim. fora do ambiente acadêmico, né, sem aquela necessidade do rigor e tudo mais, de uma forma coloquial, né, do quanto isso é importante para a gente, né, individualmente, olhar para a nossa própria história, né, perceber que nós vivemos em várias crises na nossa vida, né? E como a gente transcendeu essas crises, olhar para a nossa certidão de nascimento lá, né? O que estava acontecendo em 82? Né? Como é que foi a gravidez da minha mãe em 82? Por que ela escolheu esse nome? Para a gente curar também a nossa própria história, né? E sim, isso que você falou tem muita visão sistêmica aí. Porque, veja bem, a gente vive a doença da fragmentação. Tudo é fragmentado, né? A medicina é fragmentada, a gente olha tudo separado uma coisa da outra. A visão sistêmica é justamente você olhar tudo junto. Uhum. Então, quando a gente está falando disso tudo, né, que você trouxe agora, que eu super, assim, é o que eu penso, não estamos falando do outro, estamos falando de nós, né? O quanto a gente se prostitui, se escraviza, né? Por exemplo, no mercado de trabalho. Total. Quando você faz o que você não gosta em troca de um salário que só paga boleto, qual é o conceito você, né, como professora, como historiadora, né, vai trazer, assim, qual é uma forma disfarçada de escravidão? Não era aquela coisa de você trabalha em troca de casa e comida? Uhum. Gente, me fala o que é trabalhar para pagar boleto. Me fala se não é a mesma coisa. Então, o quanto a gente quer amenizar, atenuar a feiura, mantendo isso separado da gente, né? Manter separado. Traz ela junto, traz ela aí junto. Ela tá pedindo manter separado. Manter separado é não querer olhar a feiura, né? Sim. Só que a gente não está falando do passado, a gente está falando da gente. Né? A gente está falando da gente. Porque o que eu não curei nesse passado, escravidão, exclusão, marginalização, prostituição, né? Porque quando eu estou falando prostituição, eu estou falando no sentido de pegando lá desde Jesus, né? Coitado, tentou, mas não conseguiu, não teve sucesso na missão, pelo que me parece. Então, o que acontece? Gente, eu sou cristã, mas assim, vamos combinar, né? Não teve sucesso. Não teve sucesso, não. Tá longe. Então, assim, ele tentou, ele fez a parte dele, mas a gente, para fazer a nossa, tá ruim. Então, assim, por que eu estou falando prostituição? Porque eu acho que a gente se torna aquilo que a gente estigmatiza. Isso também é visão sistêmica, né? Então, quando eu digo que lá no passado eram as prostitutas que vieram, eram os fugitivos, eram os bandidos, os usurpadores, né? Que vieram, ou que os índios eram preguiçosos e que os negros eram isso ou aquilo, que mereciam, né? Ou sei lá o quê. Quando eu quero colocar essa feiura fora de mim, eu estigmatizo e eu me torno aquilo, né? E eu acho que esse é o resultado que a gente tem no povo brasileiro, que tem tanta potência e riqueza, como você bem disse, é verdade, mas se mantém sintonizado na sombra porque estigmatiza essa sombra toda no que está na história, né?
sim. E agora a gente... Agora eu sei. Concordo, né? E agora a gente chegou no momento, uma imagem que tem me vindo muito na cabeça, assim, eu estava lendo um livro que se chama O Velho Morreu e o Novo Ainda Não Nasceu, é uma coisa assim. E a imagem que me veio lendo esse livro foi a de uma barragem, sabe? Uma barragem dessa que estourou, sabe? E é esse momento que a gente está vivendo agora, né? Eu estava com essa visão, você também, de que a gente estava num momento muito crítico e de que algo iria acontecer. A astrologia também falou isso, né? Em janeiro, então parecia que o barril ia explodir de vez, né? Explodiu. Tá. Beleza. E realmente agora, né, a barragem estourou e a gente está aí, né? E isso em termos de planeta, né, para a gente não pensar que é só a gente, né, que está vivendo isso, né? Claro que aqui está bem difícil, né? Mas em termos de planeta, o sistema que a gente está inserido, ele já não comportava mais, né? A vida humana, né? Ou era a gente ou não sei o quê, ou era 1% que ia ficar, né, em cima na superfície da Terra. E aí o vírus veio como algo de dentro, né? Como o Krenak disse ontem, algo de dentro que atinge seres humanos, né? E aí a gente está tendo, né? E aí, com todo cuidado, eu vou usar essa palavra, com todo respeito às pessoas que já partiram por conta da Covid-19, quem tem, né, quem tem seu teto, quem tem seus instrumentos de estudo, né, a gente está tendo uma oportunidade de rever o mundo que a gente estava vivendo e construir algo novo, né, a partir daquilo que a gente já tem, né, dos conhecimentos históricos e dessa própria força que você estava falando, né, para elaborar um novo, né? E a gente está num momento de intervalo, né? Isso a autora diz no livro, Nancy Fraser, o nome dela. Ela diz no livro que a gente está nesse instante do intervalo. O livro foi publicado aqui no Brasil ano passado, né? Em 2019. Então, a gente está nesse momento de intervalo, e o intervalo é justamente aquele momento que o jogador no jogo de futebol senta, descansa, recebe umas instruções lá, táticas do técnico, para seguir o jogo depois, no segundo tempo, né? Nossa, perfeito. É esse momento que a gente está tendo, sabe? A precarização do trabalho, ela estava não, né? Ela está aí, ela é esgoelante, né? É inadmissível ver uma pessoa trabalhando horas a fio, até a exaustão, né, para poder levar a comida para casa dela. Isso não é aceitável, né? A gente que tem um pouco, quem olha para isso e fica tem um resquício de sociopatia aí, se a gente consegue olhar para isso e não se comover, né? Então, a gente está nesse momento, sabe, da história. Se pudesse colocar um alfinete assim no mural da história, seria esse alfinete nesse intervalo, nesse momento de repensar e fazer algo novo. Não adianta a gente voltar e tentar fazer aquilo que a gente já conhece. A gente vai usar o que a gente conhece em termos de história para elaborar algo novo, mas não repetir o que foi. Chegou. Ai, que linda. Chegou a visita. Ela é a gente dessa história, gente. Nina, você representa a nossa esperança. Tô com meia e sapatilha e calça, que tá parecendo uma meia calça. Ai, que linda, gente. Adoro. Ótimo participar, lógico, né? Hã? Ai, gente. Aliás, eu queria, então, aproveitar, Nina, que eu já estava com essa questão aqui, né? Uhum. Desculpa se eu estou bagunçando toda a ordem que você pensou. Eu já me baguncei total. Isso aqui, ó. Já foi. Ah, que bom que a gente é parecida. Bom, a gente está em 30 minutos, tá? Só para a gente se criar. E aí eu queria até assim, não sei se estava no roteiro, se não estava, mas a Nina aí me trouxe isso, né?
Dentro dessa fragmentação, eu falei sobre educação no início, né? E falei da fragmentação, que a gente, hoje, por exemplo, eu vi no noticiário que está crescendo a atitude, a mudança de comportamento de separação do lixo durante a pandemia. Porque as pessoas estão mais em casa, então elas conseguem administrar isso melhor. Uhum. E talvez essa coisa das lives, né, dessa riqueza de informação, eu acho que ajuda muito a tocar cada um, onde isso começa a fazer sentido. E a questão da educação também, né? Você é educadora e você é mãe, né? E aí todo mundo teve que se reinventar. Tem mães que não estavam mais acostumadas a acompanhar dever de casa, porque já tem um tempo que a gente vive a terceirização da educação para a escola a tempo integral. Sim. Não vou expor minhas opiniões, né? Mas assim, mas eu vou expor uma coisa que é fato: a perda de convivência, né, com os filhos. A gente já vivia isso, a gente tem um masculino adoecido, né? E nos trabalhos de sagrado masculino, por exemplo, se fala muito, historicamente, da ausência desse masculino do lar, né? Que começa com... Porque primeiro como... Deixa ela com você. Vem cá, você quer ficar aqui? Primeiro como agricultor, deixa ela participar. Primeiro, o agricultor, ele convivia muito, né? Com a casa, com a família, com os filhos. Por conta do horário flexível, por conta dos períodos de entre-safra, né? Aquilo tudo, então o pai estava ali presente. Depois a gente tem primeiro as guerras, depois a Revolução Industrial e depois os divórcios, como elementos que retiram esse homem de dentro de casa e, né, a gente tem aí um resultado que está aí, né? Não vou também entrar nesse mérito hoje, mas assim, está aí, né? E agora a gente, já de um tempo para cá, a gente tem o mesmo começando a acontecer com as mães, né? Uhum. Então, o momento que tinha de convivência, de laço, de passar valores, que era também, né, ajudar a fazer o dever de casa, né? Eu acho que tudo, na verdade, não é que ajudar no dever de casa vai fazer isso, mas a questão é tempo de convivência, né? Profundidade. A gente estava perdendo isso, né? Porque as mulheres também estão somando a carga de trabalho, mais o tempo no deslocamento, né? E a criança na escola, muitas tempo integral, né? Por necessidade, na maioria dos casos. Mas, enfim, a gente tem essa perda de convivência. Daí vem a pandemia e as mães tiveram que aprender do dia para a noite a monitorar a aula online, fora os professores que tiveram que aprender a dar aula online, né? Nem consigo imaginar como está sendo isso para os professores que já vivem uma realidade surreal. Não vou também entrar nesse mérito, muitas questões, né? Mas assim, todo mundo está tendo que fazer coisas, mas o quanto de riqueza tem, é aí que eu quero focar, né? Por exemplo, se é verdade essa estatística de que está crescendo a mudança de comportamento da separação do lixo, né? E essas mães, por exemplo, estão de volta, não todas, infelizmente, mas muitas, de volta em casa com seus filhos e ajudando na educação novamente, né? Tirando um pouco da sobrecarga do professor, apesar da adaptação difícil do professor. Uhum. Mas a mãe está de novo. Vou falar da mãe, mas engloba a família como um todo, né? Todos esses elementos, todas essas inovações, que na verdade são mudanças de comportamento, elas também começam a ser passadas para esses filhos, né? Por isso que eu falei, Nina, você representa a esperança, né? Sim. Então, eu acho que quando a gente fala de educação, a gente está falando de muita coisa, né? E aí, historicamente, tem essa questão de uma mudança, você falou que estava insustentável o modo de vida. Eu passo até pela questão das famílias, né? Também. Né? Também. Os afetos. Aqui em casa a gente tem vou colocar o privilégio, mas eu acho que não é essa palavra que dá conta disso, né? De os dois estarem em casa com ela. Se a gente considerar o mundo capitalista, sim, um privilégio, né?
Os dois estamos em casa, alternando os cuidados com a Nina. Ela não está na escola ainda, né? Entraria esse ano, né? Agora. E aí, né, mas de toda forma, o meu tempo com ela aumentou, né? Porque eu trabalho fora, né? Então eu tô tendo mais tempo com ela. E aí no começo, a minha preocupação era muitas bolhas. A minha preocupação era muito o tipo de memória, né, que ela guardará ou guardaria dentro dela a respeito desse momento, né? Porque é um momento que ela não pode ir na praça, que ela perdeu o contato com os coleguinhas, que ela estava acostumada a ver todos os dias, que ela ia escutar música com o pai dela não sei aonde. Então, perdeu isso, né? Então, a minha preocupação é que lembrança que ela vai ter desse momento. E aí, ao mesmo tempo, eu fiquei muito indignada no começo, porque eu não conseguia fazer as minhas coisas, né? Não conseguia administrar o tempo, era trabalho, era isso, era aquilo. Eu falei, meu Deus, não tem nada para mim, tá sobrando, tá pior do que antes. E aí eu falei, aí eu me rendi a ela, falei, sou toda sua, me use, né? Seja como for. Aí depois eu li uma matéria dizendo que as crianças, o efeito das crianças na China, né? Nesse momento, os traumas que elas estão carregando e tal. E uma das questões que eles colocaram foi a dependência das crianças em relação aos seus pais. Aí eu entrei numa neurose. Nina, tira essa calça sozinha. Nina vai fazer xixi sozinha. Nina não sei o quê. Se vira só... Entrei num outro extremo, né? Agora eu acho que eu tô conseguindo trazer para um equilíbrio, assim, né? Mas essa é a minha realidade com ela pequena. Ao mesmo tempo, eu sei de realidades de outras mães, né, que estão se desdobrando entre trabalho, estudo, e parece que a carga de trabalho, né, a pessoa olha assim, você está em casa, você pode trabalhar, né? Você está em casa, você pode fazer mais cursos, né? Você está em casa, então você pode responder um e-mail 10 horas da noite, né? Você já está com o celular na mão mesmo. Então, parece, né? Eu estou vendo uma extensão do trabalho aí e uma sobrecarga na vida dessas mulheres. Mas, ao mesmo tempo, existe isso, né? E aí eu vou usar a oportunidade de novo, com todo o cuidado, né? Com todas as resguardas que a palavra tem, dessas mães realmente estarem mais próximas, né? De nós estarmos mais próximas dos nossos filhos e cultivar com eles outros hábitos. Eu tenho feito muito com a Nina brinquedos com material reutilizado, né? E tá muito engraçado, porque dia desses a gente estava com um problema para resolver que não era brinquedo. Aí ela falou assim para mim, pega uma caixa de ovo. Como se a caixa de ovo fosse dar conta de resolver o negócio. Eu achei bacana, sabe? Porque tá aprendendo a encontrar soluções, né? Da forma dela. Com o que a gente tem em casa para resolver os problemas, sabe? Então, é isso, né? É essa nova geração. Isso são valores, né? Vamos informar aqui ao pessoal que está vendo a gente. Nina tem, 3 anos? 3 anos. Fez 3 agora? Tem 3. Não estamos falando de uma criança de 11 anos, estamos falando de uma de 3 anos. Tem 3 anos. Então, então, assim, que valores, né, que estão sendo passados para ela? Porque a gente fala, a caixa de ovo, não é isso, gente, né? Que valores, né, de força, de fortalecimento. Olha que maravilha. Eu vi no outro dia no Instagram a foto da Pepa no cercadinho. O cercadinho era uma coisinha dessas embalagens, né, descartável, né? E aí, então, assim, aí novamente eu vou puxar a gente, vou só te falar o tempo, a gente está em 40, tá tranquilo. O quanto a gente, como você falou, tem essa oportunidade, né? A gente falou agora aí, antes a gente falou do DNA, das soluções, né? Da história que já deu conta, né? De outros momentos. Hoje a gente tem uns agravantes, mas, enfim, a gente também tem mais soluções, né? A ciência, a gente tem muito mais recursos também. Temos agravantes e temos recursos, né? A mais. Falamos dos vínculos, né? E a questão, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, assim, deixa eu ver, você está me ouvindo?
tá? Tô Tá te ouvindo? ouvindo, tô. Deu uma cortada, mas Deu tá uma dando pra ouvir. travadinha, né? Tá. Então, eu queria que você falasse para a gente um pouco, pela tua visão, não sei exatamente o quê, por onde você iria, assim, né? Tá livre para você, mas assim, como que, na tua visão, que é de educadora, que é de historiadora, que é de mãe, que é de mulher, né? Porque não vamos esquecer que tem uma sobrecarga também enorme nas mulheres e tal. Como que a educação, assim, se a gente fosse devanear um sonho perfeito, né? O que poderia ser um caminho para a educação? E aí, não falando só de educação, mas falando de cultura como um todo, né? Eu sei que você é casada com um guia de turismo, né? Uhum. E a gente conversa muito sobre essas possibilidades também do turismo cultural, né? E tudo isso. E eu acredito muito, inclusive quinta-feira a live vai ser com um casal de atores queridíssimos. Ela, além de atriz, é bailarina e preparadora de dança, de atores, né? A Carol e o Fábio. Vão falar muito sobre também a arte, a cultura, indo mais para o aspecto da arte. Mas a gente sabe que cultura é uma coisa ampla e educação, inclusive, faz parte dessa formação cultural, né? E aí a gente tem, eu acredito muito, a gente falou disso quando a gente pensou na live, né? Inclusive, você trouxe uma frase que eu falei, vou anotar, Sim. que através dos tempos, né, a cultura, a arte são um caminho de transcender. E aí eu vou falar só um pouquinho disso, né? Eu sempre gosto dessa palavra transcender, porque transcender é diferente da gente ter que entender e ter uma solução. Transcender é ir para além, né? É sobrecriar em cima daquilo que está acontecendo. É ir para uma nova mentalidade, que é só o novo que vai resolver um problema novo, né? É claro que a gente busca essas sabedorias de quem já viveu, mas diante do cenário do presente, a gente precisa olhar isso que a gente estava falando. A gente tem uma oportunidade que a gente quer construir ali para frente. A gente não vai voltar nem para um passado recente, nem para um passado longínquo. Não tem essa possibilidade. Mas a gente tem, quando eu assisti hoje no noticiário falando da mudança de comportamento da separação do lixo, o repórter encerrou falando assim, que essa contaminação perdure depois da Covid. Né? Então, esse novo hábito, né? Novos hábitos. Então, acredito que são muitos novos hábitos que a gente vai adquirir. Isso aqui das lives, tudo que a gente falou na abertura, né? Da oportunidade de você se enriquecer de conhecimento nesse período de intervalo que você disse, né? Você trouxe da sua leitura. Isso é um hábito que provavelmente vai perdurar. A gente vai estar mais sábio e atento até para selecionar os conteúdos. Falei disso hoje no vídeo que eu postei, né? No IGTV. Então, o que você vê como um caminho? Eu vou só ler um comentário aqui da Aline, que eu sei que é professora. Ela está dizendo assim, essa geração é muito linda e vejo de forma muito positiva como a educação tem avançado em relação à força dos vínculos. Né? Então, agora a fala é toda sua. A gente tem, acho que 15 minutos mais ou menos, que a gente começou um pouquinho depois, então 15 minutos. E a fala agora é toda sua. Se eu não acreditasse na nossa capacidade de criar, eu acho que eu não ia me sustentar muito estudando história, não, porque é muito duro, né? Alguns momentos é bem difícil, sabe? Você vê mães que foram separadas de seus filhos, e aí essas mães, elas conseguiram, né? Reconstruir, refazer os vínculos, ressignificar tudo aquilo. Então, isso me anima, sabe? Isso me traz um ânimo para continuar estudando e para viver, né? Porque a gente tem que acreditar na nossa potência, né, criativa. E aí eu vou falar um pouco de mim, assim. Eu ando preocupada com o destino do serviço público, né? Eu sou servidora pública e o que vai ser de nós, né, no serviço público federal.
E, ao mesmo tempo, ando pensando que tenho certeza de que não vai ser como eu conheço, né? Daqui para frente, as coisas não vão ser mais em nenhuma área de conhecimento e de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho convicção, né? Não tenho provas, mas eu tenho convicção de que a gente vai conseguir, né, reelaborar isso de outras formas, porque a gente sabe cozinhar, a gente sabe dançar, a gente sabe fazer um ponto de cruz. E isso, sabe, isso vem com a gente, né? Historicamente, a gente vem construindo isso e a gente traz isso com a gente. Então, eu acredito que o caminho é esse, sabe? A gente procurar conhecer a nossa história, ver o que de bom tem na nossa família. Você me fez uma pergunta um tempo atrás, né? Que eu tenho histórico de família que passou pela gripe espanhola e muito provavelmente você e outros brasileiros tantos, né? E o que a minha família fez daquilo, né? E certamente alguma coisa, né, conseguiram passar por aquilo, senão eu não estava aqui hoje, né? É isso, né? Senão meu tronco familiar não teria resistido, é isso. Então a gente tem que buscar essa certeza, se nutrir disso, para então elaborar novas formas, né, de continuar a vida. Hoje eu estava pensando nas pinturas nas cavernas, né? Na arte rupestre. Ah, Patrícia, mas nem dá para a gente chamar de arte, porque a gente não sabe se eles estavam fazendo aquele rabisco lá pensando que era arte. Tá, tudo bem, não me importa, né? Eu só sei que aquilo tá lá até hoje. Registraram os modos de fazer deles. E é tão forte isso que, se a gente parar para pensar, a criança, eu lembrei disso vendo os rabiscos que a Nina fez na parede aqui de casa, né? Marotamente atrás da porta para a gente não ver, né? Então, me deu sabe, virou essa chave. Eu falei, poxa, mas os primatas, lá, os homens das cavernas, né, faziam isso, né? E qual era a intenção deles, a gente não sabe. O que a gente sabe é que sobreviveu e chegou pra gente hoje, né? O pichador segue aí até hoje, né? Registrando as indignações e a dor, e seja lá o que for dele nas paredes. O grafiteiro registra de outra forma. É isso que sobrevive. Sabe? É isso que a gente tem que, nesse momento de dor, né, coletiva e individual que a gente está vivendo, buscar nutrir para poder dar o nosso salto, sabe? Porque o conhecimento a gente tem, né? Seja um conhecimento, e aí um conhecimento, sabe? Não é que a gente tenha que se voltar agora, vou fazer uma graduação em história, né? Vou ler um livro teórico de história. Não é aí, né? Porque eu acredito muito agora, ainda mais com essa difusão toda das redes sociais e dos equipamentos tecnológicos, que nem todo mundo tem acesso, tá certo? Mas a gente não pode negar que existe hoje uma maior democratização, né, do acesso à informação. Sim. Né? Isso é inegável. E a gente aproveitar isso para buscar beber de diferentes fontes, né? Diferentes tipos de informação para a gente se nutrir disso. Não sei se eu te respondi, se é isso. Eu acho que sim, sim. A importância desses registros também, né? Engraçado que eu não tinha nem pensado sobre isso. E tem uma outra coisa, né, que eu queria trazer, que tem sido um ponto de debate, quase embate, mas debate com alguns amigos, por exemplo, né? É rico que as pessoas pensem diferentes, né? Então, eu aprendo muito com isso também. E eu tenho muitos amigos que acham que é utopia tudo que eu falo, né? Tudo que eu posto. Porque, Adriana, a grande verdade é que o negro continua sendo baleado, continua, né, tudo continua acontecendo. Eu tenho um amigo, quando eu falei que estava perplexa, decepcionada, né, com São Paulo, com a não adesão ao isolamento, e daí ele trouxe uma perspectiva que eu não tinha pensado sobre o colapso que de repente está sendo evitado com uma certa vista grossa, né? Como, por exemplo, os ambulantes, né? O pessoal que vende água na rua, no trânsito, o pessoal que pede, né, na rua. Então, assim,
que iria acontecer se parasse, realmente estancasse de vez, né? Então, fica ali colocando muito assim na chamada de conscientização, mas sem uma coisa assim muito efortiva, né? Assim, né? De coerção, né? Ao isolamento. Como, por exemplo, eu moro em Niterói, no Rio de Janeiro, aqui a gente está com lockdown. Então, assim, foi levantada essa questão. E aí eu tenho alguns amigos que falam isso, né? Ah, Adriana, mas a grande verdade é que tudo isso que você fala só serve pra gente. Não, mas a realidade aí fora continua cruel. E aí o que eu trago como um conceito de educação também, né? Que eu me considero também educadora de alguma forma, né? Formadora de opinião, comunicadora, enfim, dentro do meu grãozinho de areia. Mas o que eu trago é assim, a gente precisa, na minha opinião, inclusive, eu sou a favor do engajamento de filantropia nesse momento, né, de ações, porque, né, tem gente que tem que pensar no que vai comer daqui a meia hora, ou tá sem comer, ok, né, então acho que isso tem que caminhar junto, sobretudo nesse momento, né, sempre tem alguma coisa que a gente possa oferecer. Mas, em paralelo, eu acho que a gente pode, sim, usar a potência que cada um tem no seu contexto para essa troca de ideias, para crescer, sabe? Bater no liquidificador alguma coisa nova aí, sair uma vitamina de o que vamos fazer disso tudo e usar a sua potência de multiplicação, que eu acho que eu vejo como papel de educação também, né? Então, quando, por exemplo, eu faço um vídeo e proponho uma revisão de comportamento, né? Eu acho que esse vídeo pode ser compartilhado e ele pode, né? E mesmo que a pessoa não compartilhe, se ela foi tocada por aquilo, ela começa a revisar e ela começa a influenciar as pessoas que estão ao redor, os filhos, dentro disso que a gente falou, né? Que as mães estão com os filhos e podem passar novos valores através de novas atitudes, novos comportamentos, novas prioridades. Então, eu acredito que isso também é educação, né? Mas começa pela gente, né? Se reeducar e estar disposto a multiplicar. Então, você falou a questão do registro, pegando desde a época do Homem das Cavernas, né? E eu acho que esse papel do registro e da comunicação, da multiplicação, né? E uma coisa que eu vejo sobre a cultura, tanto a veia da educação como o viés da arte, é a viabilização instantânea de uma experiência nova. Então, quando eu vejo um filme, aquilo me toca, como a gente estaria sobrevivendo sem música, sem filme, né, nesse momento? Então, no momento que a cultura está sendo rechaçada, né? E a arte, principalmente, educação também, né? Mas educação já há muito tempo. Então, assim, como a gente estaria vivendo sem, e o quanto isso é potente, né? Em termos de tocar. Eu posso perceber, sem perceber, que estou percebendo, uma perspectiva através da arte, através da visita ao museu. Você falou, por exemplo, né, da gente revisar, ir lá atrás e tal. Por exemplo, a visita a um museu é uma forma de a gente fazer isso, né? Sim. Eu sou da época de excursão de escola-museu toda hora. Hoje em dia já quase não tem. É uma coisa que a gente precisa pensar, né? E é isso que eu queria trazer, assim. O quanto a gente pode trazer para a educação e cultura também um pouco do benefício da instantaneidade da internet, um ponto, e da necessidade da rapidez de novas ideias, não só através da internet, mas através da arte, da cultura e dos registros, né? Então, acho que você acessa um lugar de sabedoria, de solução, sem saber que está acessando. Por exemplo, eu vi a live do Siddhartha e do Krenak ontem, quer dizer, ali, quantas reflexões você não abre, né? Porque foi uma hora ali que eles falaram de inconsciente coletivo, falaram de sonho, falaram de indígena, falaram de política. E você, sem perceber,
mil sinapses ali são ativadas, né? E a arte mais ainda, e a cultura mais ainda. Totalmente. Você falou disso, era uma coisa que estava anotada aqui, eu ia deixar passar, né? O Museu Nacional, quando ele pegou fogo lá no dia 3 de setembro de 2018, foi muito impactante para mim, né? Aquela noite eu não consegui dormir, eu tive a honra de trabalhar lá por um tempo, então ver aquilo ruir, né, foi muito doloroso, né? Para todo mundo que tem Museu Nacional aqui no Rio, na Quinta da Boa Vista, né? Para quem não é do Rio. Então, mas hoje o museu, ele está mais vivo, né? Mais vivo não é, né? O museu continua vivo, né? O museu está aí atuante nas redes sociais, né? O museu está aí, né? Digital, com as suas coleções, né? E recuperando coleções, cada dia consegue achar uma coisa nova. É isso, né? E eu acho que a gente tem que trazer, assim, para esse momento nosso de intervalo, né? Quem tem a oportunidade de estar em casa agora, no conforto, em segurança, pensar no que a gente vai fazer no depois disso, né? Como é que eu vou compartilhar o meu conhecimento com outras pessoas? Hoje de manhã eu estava lendo sobre o Vital Brasil. E ele não foi só um médico sanitarista, ele teve a preocupação de alfabetizar crianças e adultos. Ele foi um dos pioneiros na alfabetização de adultos à noite, porque ele tinha consciência de que ele tinha que ter pessoas que soubessem ler para poder entender o que ele estava explicando, para ler as instruções que ele estava deixando, principalmente no campo, para evitar uma picada de cobra. O que fazer se fosse picado de cobra? Então, é essa sagacidade que a gente tem que ter nesse momento, sabe? Porque é muito confortável a gente estar em casa, seguro, né? Confortável, entre aspas, né? Porque o confinamento emocionalmente, psicologicamente, tudo mais, tá complicado. Mas a gente está numa situação melhor em relação a muitas pessoas, né? Como é que a gente vai partilhar isso com os outros, né? Como é que eu vou partilhar o meu saber com outras pessoas? Eu vou ficar enclausurada na academia, produzindo meus textos, meus artigos, e participa de uma mesa com pessoas brancas, né, na maioria das vezes, e falando de pessoas negras para pessoas brancas, e as coisas vão continuar. O mundo não vai mais comportar isso, gente. Tá? O mundo não vai mais aceitar isso. É uma coisa que... a gente pediu tanto por mudança, né? E aí a mudança tá aí. Né? Não era da forma que eu podia imaginar, confesso a vocês, né? Embora a gente tivesse já antropólogos falando que uma pandemia estava aí, podia acontecer a qualquer momento, e biólogos também, mas não podia imaginar que seria dessa forma. Mas o mundo não vai mais comportar o que a gente viveu até aqui. E qual vai ser o nosso papel no mundo, né? Adorei! Nossa, vamos ficar com ela. Eu acho que assim, a gente fez uma curva, eu acho que essa é a reflexão master, né? Compartilhar como educação, como cultura, como cidadão, como mãe, como pai, né? Como vínculo afetivo com os nossos afetos, com as nossas tribos, né? Sempre tem alguma coisa que a gente possa passar. Eu tenho pensado muito de que forma poderia trabalhar com autoestima e empoderamento de jovens, né? Porque precisa, né? E cada um pode ter a sua reflexão. Eu quero ler um comentário, o Tato Bastos falou, naquela época, deixa eu achar aqui, meu Deus, eu tenho medo de perder. Naquela época, a educação sanitária estava alinhada à educação escolar formal, grande Vital Brasil. Né? Então, eu quis trazer, né, falar desse comentário dele, porque acho que também é uma boa reflexão. Né? A gente desalinhou. Não vou falar para a gente refletir de tudo, de por que desalinhou, mas automaticamente a gente acaba percebendo. Tem alguma coisa que entrou como prioridade e é importante a gente tirar só da terceirização, né? Terceiriza para o governo, terceiriza as pessoas. As pessoas somos nós, né? Então, que tipo de prioridade entrou na frente para que as coisas tenham, para que a gente tenha permitido, né, nosso subconsciente aí sendo manipulado e outras coisas entrarem na frente, né? E
E aí, quais são as prioridades a partir de agora, né? Na astrologia, a gente vê aí a planetada retrógrada toda, tá? A tônica é essa. Sim. O que tem valor, quais são as prioridades a partir de agora, né? Então, tem gente que fala assim para mim, eu não estou fazendo XYZ coisas porque eu estou sem tempo. Eu falo, eu tenho o pai de uma amiga minha dizia que falta de tempo, falta de dinheiro são as melhores desculpas da humanidade. É tudo uma questão de prioridades, né? Então, tá avisando pra gente 20 segundos restantes. Já? Cara, a gente conseguiu. Passa voando.